Beleza? Que é o Felipe Cassiano. A gente está trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E nessa feita eu queria discutir acerca da síndrome do pensamento acelerado, discutida por Augusto Cury nesse livro bem aqui, Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Nós temos nos acostumado a dizer que o mal do século é a depressão, mas segundo esse autor aqui, Augusto Cury, o mal do século tem sido a síndrome do pensamento acelerado, uma síndrome que é mais profunda do que a depressão, né? É uma síndrome que dá origem à depressão e a outras doenças psicossomáticas, né? Inclusive tem uma pesquisa que ele citou em outro livro que eu estou lendo, eu não me lembro o título. Ele diz que de 1 a cada 2 pessoas desenvolverá em sua vida alguma doença psicossomática, alguma doença da psique. E tudo isso por quê? Por causa dessa síndrome do pensamento acelerado. Essa síndrome aqui, para você entender melhor, só você lendo o livro. Inclusive eu já li ele 2 vezes e ainda tem coisas que eu quero ainda me aprofundar, porque é uma tese dele muito interessante. Esse livro aqui e o projeto dele Free Mind, né, que eu vou deixar, que quando eu puder eu vou deixar na descrição para vocês baixarem essa tese Free Mind, né, para vocês lerem, que também é muito interessante. Eu estou começando a ler, né, mas é muito interessante as teses dele, perdão, né, as ideias que ele tem acerca da psique humana, né? E eu primeiro, para a gente entender melhor, não dá para entender tudo, mas a gente pode ter ao menos uma ideiazinha, né? Primeiro a gente vai falar acerca dos sintomas. Ele diz que a pessoa tendo de 3 a 4 sintomas desses que eu vou falar agora, já pode ser considerado como tendo essa síndrome do pensamento acelerado, né? Então, eu vou ler esses sintomas aqui e você vai ver que quase todas as pessoas, quase todas as pessoas do mundo inteiro possuem essa síndrome do pensamento acelerado. Muito especialmente hoje em dia, do século XXI, em que a gente tem acesso excessivo a informações através da internet, através de outras mídias, mas mais a internet, que é o que a gente mais usa, né, hoje em dia. Vou ler esses sintomas aqui, você pode marcar quantos sintomas você tem. Inclusive dos 16 sintomas que eu marquei aqui, que estão aqui dispostos, eu marquei 12 no meu caso. Não sei qual é o seu caso, né? Mas marque aí. É importante você saber, né? E você tratar disso. É importante tratar disso. 1. Ansiedade. 2. Mente inquieta ou agitada. 3. Insatisfação. 4. Cansaço físico exagerado, acordar cansado. 5. Sofrimento por antecipação. 6. Irritabilidade e flutuação emocional. 7. Dificuldade... Eita, meu Deus. Impaciência, tudo tem que ser rápido, perdão, hein? Desculpa aqui. 8. Dificuldade de desfrutar a rotina, tédio. 9. Dificuldade de lidar com pessoas lentas. 10. Baixo limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas causam grandes impactos. 11. Dor de cabeça. 12. Dor muscular. 13. Outros sintomas psicossomáticos: queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão arterial. Ele explica o porquê disso nesse livro aqui, só lendo para você saber. 14. Déficit de concentração. 15. Déficit de memória. 16. Transtorno de sono ou insônia. Tudo isso tem sido gerado pela síndrome do pensamento acelerado. Agora vamos ver as causas. Porque a grande maioria das pessoas no mundo inteiro tem essa síndrome do pensamento acelerado. 1. Excesso de informação. 2. Excesso de atividades.
3. Excesso de trabalho intelectual. 4. Excesso de preocupação. 5. Excesso de cobrança. 6. Excesso de uso de celulares. 7. Excesso de uso de computadores. Todas essas causas. Por isso que eu disse que a gente tem, que é principalmente no século XXI, a grande maioria das pessoas tem tido essa síndrome que Augusto Cury fala no seu livro. Por quê? Por causa do excesso de informações que temos hoje em dia. O excesso de informações que temos hoje em dia, principalmente através da internet. E a rapidez com que nós as adquirimos. Hoje em dia, para você adquirir as informações que você quer, por exemplo, eu quero uma pesquisa acerca de história, algum assunto histórico, eu quero pesquisar acerca da Revolução Industrial, por exemplo. Antigamente você teria que ir numa biblioteca e sair folheando o livro para pesquisar acerca disso. Hoje em dia, é só você pegar um celular, um smartphone, ter internet, você digitar Revolução Industrial, que você acha um monte de fontes, um monte de livros falando acerca disso. Isso, a um lado, tem sido bom e por outro tem sido ruim. Bom por quê? Porque temos mais informações, né? Isso tem ajudado muito na questão dos nossos estudos, na questão da nossa vida, no seu sentido bem mais geral, bem mais amplo. E ruim, por quê? Porque com esse excesso de informações e com a rapidez com que nós as adquirimos, nosso cérebro tem trabalhado aceleradamente, numa velocidade inimaginável, e tem feito com que nós não tenhamos mais a paciência com que nossos avós, que nossos antepassados tinham anteriormente, para esperar as coisas, para desfrutar do processo das coisas. Hoje em dia nós queremos tudo na mãozinha, assim. Vou falar aqui vulgarmente falando. Não temos mais a paciência de desfrutar do processo, por exemplo, de aprender algum idioma, por exemplo. Muitos de nós, a maioria de nós, não tem tido paciência para esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, eu quero ler esse livro aqui todinho, por exemplo. Quero ler esse livro todo, eu quero estudar esse livro todo. Aí você fica com pressa, vai dar só uma passada de olho e pronto, acabou. A maioria de nós tem sido assim. Tem tido, né, mesmo não falando acerca desses assuntos, mas em outros aspectos nós temos tido impaciência. Você tem paciência para esperar numa fila? Se você ficar parado muito tempo, vamos encurtar o tempo. Tipo, 2 minutos, 3 minutos. Você consegue ficar parado 2 ou 3 minutos sem fazer nada? Sem fazer nada, só fica de boa, sem fazer nada, sem ver nada? Não. Nenhum de nós tem paciência mais para esse tipo de coisa. Eu estava lendo outro livro aqui. Esse livro é um pouco antigo, minha mãe comprou faz tempo. É de M.J. Ryan, O Poder da Paciência. Esse livro aqui é muito interessante, inclusive quando eu tiver a oportunidade eu vou ler de novo. E logo no primeiro capítulo, a autora ela fala acerca de como as empresas têm trabalhado com esse tipo de gente, né? Já que a sociedade de hoje em dia, a sociedade do século XXI, desse século XXI, não tem tido mais paciência para esperar as coisas, tem sido muito ansiosa. As pessoas têm sido muito ansiosas. Os exemplos aqui. Alguns McDonald's prometem entregar o pedido em até 1 minuto e meio ou o lanche é grátis. 2. A duração média da consulta de um médico é de 8 minutos. 3. Um remédio vendido sem receita médica é anunciado para mulheres que não têm tempo para uma infecção vaginal. 4. Mesmo falando de assuntos complexos, atualmente os políticos levam apenas 8,2 segundos para responder a uma pergunta. 5. Um popular buffet em Tóquio cobra por minuto. Quanto mais rápido você comer, menos pagará. 6. O presidente da divisão de computadores portáteis da Hitachi
motiva seus trabalhadores com o lema: a velocidade é Deus e o tempo é o diabo. O último ponto: os construtores de prédios altos descobriram um limite para o número de andares, a quantidade de tempo que as pessoas estão dispostas a esperar pelos elevadores, no caso. Preste atenção nessa parte. 15 segundos é o tempo de espera ideal. Se ele se prolonga para 40 segundos, ficamos impacientes. Imagina só, quando a gente está na internet também, às vezes a gente vai pesquisar alguma coisa no Google e de repente a internet dá uma enlerdada. Aí para aparecer aquele site, para carregar aquele site lá que você está olhando, você espera somente 1 minuto. Quando passa 1 minuto carregando aquele site, você já fica impaciente. Não, quer dizer, não é só você, eu também. Nós ficamos impacientes, justamente por causa desse trabalho excessivo da mente. Inclusive eu me preocupo em como é que as nossas escolas têm exposto os conteúdos seculares nos quais temos em mente, né? No caso, história, geografia, matemática. E se eles são realmente essenciais para a vida, né? Se são só eles são essenciais para a vida. Vou falar da primeira coisa que eu falei, né? Às vezes nós como professores temos nos preocupado muito em expor conteúdos para o aluno, expor muitos conteúdos, mas não sabemos acerca da qualidade de vida que ele vai ter, a qualidade de vida do aluno, a questão dele mesmo, no mundo que ele possui. Às vezes nós professores nos preocupamos em apresentar conteúdos do mundo externo e não falamos acerca do mundo interno que nós temos, né? Às vezes nós ensinamos os nossos alunos conhecimentos seculares para áreas específicas e não nos preocupamos em ensinar os nossos alunos a lidar com as intempéries da vida, a lidar com preocupações, a lidar com frustrações, porque nem todos nós vamos realizar todos os nossos sonhos, né? A lidar com frustrações da vida, a lidar com as intempéries da vida. Não temos nos preocupado com isso. E pior, nós temos feito com que os nossos alunos tenham se tornado máquinas de estudo através de excesso de atividades. Olha só, é um dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Excesso de atividades, excesso de trabalho intelectual. De que maneira nós temos passado os conteúdos seculares para os nossos alunos? De que maneira nós temos ensinado os nossos alunos? Na minha concepção, depois que eu li esse livro aqui, nós não devemos ensinar os nossos alunos só passando muitos conteúdos. Ele passa o dia todo no colégio, aí depois ele vai fazer trocentos trabalhos de dever de casa no seu horário livre, e aí está tudo feito, ele está aprendendo. É uma educação de péssima qualidade, porque faz com que ele seja uma máquina de estudar. Excesso de estudo, excesso de trabalho faz com que a criança, com que qualquer pessoa trabalhe excessivamente sua mente e faz com que desenvolva essa síndrome do pensamento acelerado. Que depois que você ler esse livro, você vai compreender que essa síndrome tem sido o princípio de várias doenças psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico, né? E todas outras doenças a ver com a psique. Justamente por causa disso, do excesso de informações, do excesso de trabalho da psique. É uma coisa para a gente pensar, para todos nós pensarmos. Enfim, eu recomendo muito. Se você puder comprar esse livro, compre. Se não, dê um jeitinho brasileiro e baixa na internet aí, viu? Leia também a tese Free Mind, que é de graça, né? Você dá uma pesquisada aí, você acha. Obrigado aí pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Até a próxima.